Boa noite, pessoal. Aqui é o Mário Stônio e nós vamos dar início aí à segunda aula do curso básico de Linux. Hoje é um assunto mais divertido até, porque a gente vai se inteirar, né? A gente vai realmente meter a mão na massa. É básico também, só para lembrar, mas tende a acrescentar para alguém aí, com certeza. Eu fiz um roteirinho aí do lado direito, vocês devem estar vendo, e a gente vai fazer seguindo esse roteiro, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos usar o básico do básico, certo? Você logou no Linux, tem um comando de ls que serve para listar. Eu estou dentro de uma pasta aqui que não tem nada, tá? Deixa eu vou ter que criar umas pastinhas aqui. Vamos lá. ABC. Beleza. ABCD. Tá bom. Vou dar um ls aqui. Pronto. Tenho essas duas pastas aqui dentro, né? Beleza. O ls ele tem vários parâmetros, né? Um deles é o -L, que mostra em formato de lista, mostra a data de modificação aqui, o usuário, o grupo e as permissões, tá? Nós não vamos adentrar esse assunto ainda sobre permissões. Eu quero dedicar uma aula só para falar sobre permissões, permissionamentos. Então a gente não vai adentrar ainda nessa parte, né? Nem de usuários, nem de grupos, nem de permissões, tá? Mas é bom conhecer. O ls-l ele te mostra de forma mais detalhada, né? Então vamos ao que interessa, né? A gente hoje vai seguir o nosso roteiro e nele a gente vai fazer a navegação, tá? Vamos lá. Então, como é que eu sei qual é o diretório que eu estou? Isso é uma pergunta muito importante, porque no Linux você precisa se achar. Se você trabalha com terminal, 100% terminal, né? Você precisa sempre estar se achando e tendo certeza de onde você está, tá? Isso é muito, muito importante. Então, como eu sei onde eu estou, né? Eu uso o comando pwd, tá? O pwd diz onde eu estou. Eu estou aqui em /home test, né? Como eu tinha informado para vocês aí sobre os diretórios, né? As estruturas FHS, a primeira aula, bem, quando você dá df-h, por exemplo, você lista todos os multipoints atualmente, tá? Este é um servidor que está na Amazon, e na Amazon é um pouquinho diferente a forma como é criado as máquinas, tá? Eu não vou entrar em detalhes também, mas todos aqueles diretórios eles existem. Eles só não estão montados como file systems, mas eles existem, tá? Aqui no barra eles estão aqui dentro, tá? Então a gente vai dar um ls no barra só para exemplificar isso, tá? Olha aqui, beleza? Tá vendo? Double boot, tem o dev, o etc, o home, id, mlt, opt, /proc. Então todos estão aqui, né? Tá? Olha o que eu tinha comentado sobre o proc, sem memória e tudo mais. Tá vendo? Ele não mostra tamanho, tá? Ele não mostra tamanho, porque esse cara aqui ele está em memória, tá? Ele não tem tamanho. Se eu for aqui no /home, por exemplo, /home,
eu vou mostrar o que é respectivo ao barra, porque ele está aqui embaixo do barra, né? Tá vendo? Tem o tamanho, tem a utilização, quanto que eu tenho disponível. O proc ele não mostra porque ele está em memória, tá? Então ele não tem armazenamento desse cara, ele é em memória RAM, tá? Mas seguimos aí então. Agora que você sabe listar, a gente lista aqui. Eu tenho 2 diretórios aqui, tá? Então eu vou trocar aqui para o diretório ABC, tá? Então, para me trocar de diretório, eu sempre uso o CD, tá? O Change Director. É um comando que troca de diretórios, tá? Basicamente isso. Isso, se eu não estou enganado, também serve para o Windows, tá? No Windows, no prompt do Windows, ele também funciona como comando para trocar entre diretórios. Vamos lá, CD ABC, beleza? Como eu sei que estou no ABC, eu dou pwd. Então, olha lá. Então, eu estou em home teste ABC, tá? Geralmente, bem no geralmente mesmo, não é um padrão, mas não precisa ser necessariamente seguido. Os usuários geralmente ficam na pasta home, tá? Como é o caso do teste. Então, se você é um usuário comum, você está aqui em barra home, seu usuário, e aqui ABC é a pasta que você criou aqui dentro. Beleza? Vamos lá. E se eu quiser voltar para teste, né? Como é que eu faço? Bem, vamos lá. Eu dou cd ponto. cd ponto, vou dar um pwd aqui. Pronto, agora eu estou em home teste, tá? Beleza, deixa eu listar aqui novamente. Beleza? Agora eu vou entrar na outra, cd abcd. Ó, dá um pwd aqui pra gente ver. Beleza, estou aqui, tá? Então basicamente é isso. Você volta, vai para o próximo e tudo mais. Você pode também dar o caminho inteiro, se você souber, né? Esse caminho aqui inteiro aqui, o caminho absoluto, tá? Se você souber, você pode indicar aqui, já dar um CD direto para o caminho, tá? Se não, se eu quero, por exemplo, acessar ABC, eu posso fazer assim, ó. Eu sei que 2 pontos volta, né? Beleza? Ponto, né? Eu falo 2 pontos, mas é ponto. CD ponto, beleza? Então eu posso fazer assim, ó, tá vendo? Eu posso colocar um barra aqui, A, B, C. O que isso faz? Eu vou voltar e vou acessar o diretório ABC, que está no nível abaixo, né? Como vocês viram, estava no nível abaixo. Então eu volto e ao mesmo tempo eu já acesso esse diretório. Vamos lá. Olha só, tá vendo? Eu fui para o ABC. Era a mesma coisa de eu fazer cd ponto, né? E aqui e chamar o outro diretório. Eu recomendo que não façam muito isso de ponto, barra, diretório, principalmente quando vocês estiverem fazendo remoções, compactando e etc, tá? Usem isso para quando vocês tiverem mais prática aí de navegação, porque você pode acabar se confundindo e fazendo em um diretório que você não quer, tá? Então, muito cuidado, assim, primeiramente, vá navegando aos poucos, dê CD ponto mesmo, tal, para não fazer nada equivocado, tá? Porque aqui a gente está usando um usuário comum, mas, por exemplo, se estivesse usando o usuário root, né, você tem poderes totais aí no sistema operacional e você pode fazer grandes estragos, tá? Não indico que usem o root ainda, inicialmente, né? Se você está começando agora, é melhor você não evitar de usar o root. Você vai precisar usar algumas vezes, certamente, para instalar alguns programas e tudo mais, mas eu recomendo que você use pouco e use com sabedoria no começo, tá?
Então vamos continuar. A gente sabe que isso faz isso, né? Beleza. Se eu quiser, se eu tiver, independente de onde eu esteja aqui no Linux, se eu quiser ir para minha home, né? Minha pasta home de usuário, onde eu nasço, basicamente, né? Eu sei que no Windows todo mundo nasce na Documents and Settings, né? Aqui a gente sempre, geralmente, né, a gente nasce no /home. A gente pode mudar esse diretório home de todos os usuários, né? A gente pode personalizar isso, tá? Mas se eu quiser, vamos dizer que seja um padrão, a gente sempre tem /home, alguma coisa, igual geralmente, tá? Se eu quiser ir para minha home, né? Independente de ser qualquer home que o meu usuário esteja, tá? Eu posso nascer em qualquer lugar, mas eu quero ir para minha home, a minha home do meu usuário, o usuário teste. Como eu faço para ir para minha home? Bem, agora eu vou te dar a dica aqui. Esse chapeuzinho, eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, juro que eu esqueci. Enfim, esse aqui. Esse cara aqui faz você ir para home, de onde você estiver, tá? Se você dá CD e esse cara aqui, você vai para sua home. Vamos fazer um teste aqui, beleza? Olha, eu sei que eu estou na minha home porque, primeiramente, né, na minha, aqui no meu próprio terminal eu mostro aqui, tá vendo? Tá, mas eu posso não confiar nisso e dar um PWD só para me certificar. Então, beleza. Eu estava na ABCD e quando eu fiz isso eu fui para home test, tá? Então, beleza. É isso aí. E se eu quiser, eu vou te dar uma dica, mas também peço que você use com bastante sabedoria. Isso pode te confundir, tá? Se eu quiser voltar para um diretório que eu estava antes, independente de qual diretório eu esteja, tá? Não necessariamente que esteja abaixo ou acima, em qualquer um que eu tiver, mas eu quiser voltar para o anterior que eu estava antes, como que eu faço? Beleza, então você dá CD traço, tá? CD traço. Onde eu estou agora? Home test ABCD, era onde eu estava antes. E onde eu estava antes disso? CD traço home test, tá? O CD tracinho, ele faz, ele pega, né, de uma variável do sistema operacional, a gente não vai entrar muito em detalhes agora, que se chama old PWD, é uma variável do sistema operacional que guarda o caminho anterior onde você estava, tá? Então o CD traço ele faz justamente isso, ele conhece o seu último caminho, então ele faz você ir pro caminho anterior, tá? Então vamos dar seguimento aí. Agora você já tem alguns macetes aí, né? Vamos lá. Bem, eu já falei sobre CD ponto, né, que volta ao nível. Já falei sobre CD traço, que retorna ao local anterior, né? Eu já falei sobre o CD, claro, né, que a gente trocou de diretórios aqui. O CD, acho que é tio, né, esse acento aí do chapeuzinho, né? Esse aqui, né? Acho que é tio, se eu não estou enganado, Bem, esse acento aí. Eu esqueci o nome. Já falamos sobre ele, que ele volta para home, né? Beleza, então vamos seguir aqui. Como é que eu faço para trocar de usuário, né, no Linux? Eu posso usar o comando SU, tá? SU. Posso usar o traço ou não usar o traço, eu vou explicar por quê, tá?
Vou usar o traço primeiramente e vou para um usuário que eu tenho aqui criado, que é o teste 2. Ó, loguei, tá? Eu desci o traço, teste 2, beleza. Eu pedi a senha desse usuário, né? Claro. E eu digitei a senha e loguei aqui. Agora eu sou o teste 2. Como é que eu sei que eu sou o teste 2, tá? Alguns casos do Linux, principalmente servidores, você não vai encontrar em qual usuário você está, tá? Vai aparecer um bash, alguma coisa assim, e você não vai saber em que usuário você está, nem em que caminho você está, tá? Nem qual o nome da máquina, às vezes, enfim, é um requisito de segurança, né? Para aumentar a segurança do servidor, quanto menos informações você deixa, melhor. Então, como é que eu saberia que eu estou no usuário que eu quero mesmo, né? Então, é o comando, tá? Wami. Tá vendo? Eu vou até limpar a tela aqui, porque só para informar, clear, tá? Limpa a tela. Clear. É o mesmo do que o CLS no Windows. Beleza, vamos lá. Wami. Wami, não sei, meu inglês não é muito bom. Enfim. Teste 2. Beleza, eu sei qual é o usuário que eu tô. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Só para garantir que isso é realmente correto afirmar. Eu vou para o usuário teste, né? Opa, agora vou dar um AMI aqui. Teste. Pronto. Beleza, então eu já sei como eu posso saber qual usuário eu estou usando e eu já sei como eu posso saber em que diretório eu estou, né? Isso já é meio caminho andado aqui pra gente, né? Eu já sei navegar, já sei ver qual é o usuário que eu estou usando, eu já sei ver em qual caminho eu estou, beleza? Muito bom. Vamos lá. Eu vou explicar a questão do SU, tá? Com traço ou sem traço. Quando você usa traço usuário, você está dizendo que você quer ir para a home dele, tá? Para o comando, esse tracinho significa que você quer ir para a home desse usuário, entendeu? Então, se a home dele é /home teste 1, quando você logar nesse usuário, você vai cair na pasta /home teste 1, que é a home dele, tá? E se você não quiser logar, pode ver que eu dei CD barra, né? Eu estou no barra aqui, eu até dou um ls para vocês verem, eu estou no barra. Se eu não quiser ir para o home daquele usuário, se eu quiser continuar aqui onde eu estou, mas só trocar de usuário, então eu uso o SU sem o tracinho, tá? Eu uso o SU sem o tracinho. Teste 1, né? Beleza. Opa, não era teste 1 não? Teste 2, eu me enganei aqui. Teste 2 é o nome do usuário. Beleza. Esse é 1, 2, 3. Beleza? Tá. O que aconteceu aqui, galera? Eu dei o SU sem o tracinho. E o que aconteceu? Eu permaneci no mesmo lugar que eu estava, tá? Então, se eu só quiser trocar de usuário, eu não quiser ir para a home do usuário, eu não preciso colocar esse traço, tá? Nome do usuário. Eu não preciso colocar esse traço. Eu boto só SU, espaço, nome do usuário e pronto. Eu vou estar no mesmo lugar que eu estou agora. Só vou trocar de usuário, de fato. Então, essa é uma dica legal, né? Às vezes você está num caminho muito grande e tal, você não quer ter que voltar para esse caminho todo porque você vai fazer alguma coisa ali com esse usuário. Então, isso é uma dica muito valiosa. Vamos lá. Então, beleza, a gente aprendeu a trocar de usuário, a gente aprendeu a diferença de assistir o traço e sem o traço, né? O AMI, quem sou eu, enfim. E agora a gente vai praticar aí uma pequena criação de diretórios que eu já até fiz ali, né?
Deixa eu voltar para minha home. Como é que eu volto para minha home? Assim, né? Opa! Oh, beleza, estou na minha home. Beleza. O mkdir, ele cria diretórios, tá? Eu já criei ali nos primeiros exemplos, mas a gente cria aqui novamente, tá? mkdir, pasta 1. Beleza? Vou até criar mais uma aqui, pasta 2. Olha essa aqui, beleza, pasta 1, pasta 2, legalzinho, beleza, top. O comando padrão de remoção aqui no Linux é rm, tá? rm de remove mesmo, e ele remove geralmente arquivos, tá? Arquivos, lembre-se disso, arquivos. Só que existe um comando rmdir que faz remoção de diretórios, tá? Faz remoção de diretórios, porém ele só remove diretórios vazios, né? Como essas pastas não tem nada dentro, não tem conteúdo, eu consigo removê-los com rmdir, tá? Ó, removi a pasta 1 aqui, beleza, tá vendo? Sumiu daqui. Vou até criar uma outra pasta aqui, só pra gente elucidar. Pasta 3, vou criar uma pasta 3 aqui, já removi a 1 mesmo. Pasta 2, pasta 3, beleza, tá vendo? Eu consigo remover somente com esse comando, somente, lembre-se, somente pastas vazias. Eu poderia removê-lo com rm? Sim. Só rm? Sim, de fato, sim. Além de ser potencialmente perigoso, eu só consigo remover pastas, tá? Com os parâmetros rf, tá? R de recursivo, F de force. Só que isso aqui remove tudo, tá? Quero te elucidar que isso vai remover todas as pastas, subpastas e arquivos que tiverem dentro desse caminho, tá? Tudo que tiver acima aí de pasta 2, por exemplo, tudo que tiver dentro dela, pastas, diretórios aí diretórios que estiverem dentro dela e arquivos que estiverem dentro dessas pastas dentro dela, tudo será removido, tá? É muito perigoso, muito perigoso. Então, muito cuidado com esse comando. Tentem não utilizar esse comando, tá? Tentem não fazer. Mas, como hoje é uma aula para tirar dúvida mesmo, então aqui está removido. Legal. Como é que eu faço para criar arquivos no Linux? Bem, muita gente cria arquivos com Tout, tá, pessoal? Arquivos vazios, tá? Sei lá, ABC, TXT, vamos lá. Vou explicar para vocês já uma diferença aqui entre uma pasta e um arquivo. Bem, um arquivo, tá vendo? Ele veio com esse tracinho aqui, ó, no permissionamento, né? Tá vendo aqui? Eu não vou explicar permissionamento ainda, mas a gente já consegue elucidar isso. Quando é um diretório, ele vem com um D aqui na frente, tá? Que mostra que ele é um diretório. Isso aqui é um arquivo. Então, a gente ele tá vazio, né? Óbvio. E o Tout, ele não serve exatamente para criar arquivos, tá? A gente pode usar ele para criar, pode, mas não é correto, não é uma instrução correta usar o Tout, porque a finalidade do Tout é mudar a data de modificação de arquivos, entendeu? O comando em si, ele faz isso, né? Eu acho que está até no manual dele aqui, man Tout. Inclusive, né? Deixa eu voltar aqui. Esse comando man é de manual e você pode usar para ver todos os comandos. Eu indico que você sempre use o manual do comando para você dar uma olhada, para você saber o que ele faz. E é muito bacana. Por exemplo, ls, tá vendo? Tem muita informação aqui, tem os parâmetros que você pode usar e tudo mais. Então é muito interessante mesmo esse comando man, tá? Essa aqui é uma cereja do bolo, não estava na aula, mas é sempre bom saber que isso existe. Vamos lá, Tout, tá vendo? Aqui ele já diz, o Tout altera o timestamp dos arquivos, entendeu? Essa é a finalidade do Tout.
Embora muita gente use para criar arquivos, não é essa exatamente a finalidade dele. Então, se cair numa prova aí no LPI da vida, muito cuidado aí para não citar o Tout como comando para criar arquivos. A funcionalidade dele é outra. Enfim, eu posso usar o maior para criar, né? Simplesmente maior. Eu vou explicar para vocês uma aula mais futura o que significa os redirecionadores e tudo mais, mas por enquanto o que você precisa saber é que isso tem o poder de subscrever arquivos. Atenção aqui, subscrever arquivos, perigosíssimo, tá? E de criar também. Se não existe, ele cria. Se existe, ele substitui, tá? Então, muito cuidado aí quando for usar isso. Eu tô aqui, eu não tenho nenhum arquivo, nem nada aqui, né? Então, eu posso simplesmente dar um maior aqui. Meu arquivo.txt. Beleza. Meu arquivo.txt. Tá vendo? Criei aqui o meu arquivo vazio, né? Óbvio, não tem nada aqui. Se eu quisesse criar um arquivo com texto, já poderia simplesmente dar um VI aqui, que é um editor de texto, tá? O VI é um dos editores de texto mais utilizados, inclusive. Vou criar aqui o VI arquivo 3.txt. E aí eu posso vir aqui e escrever qualquer coisa, né? Coisa fim. Beleza. Não vou explicar nada da temática do VI, tá, pessoal? Por enquanto, porque não é esse o intuito ainda. Então, o cat, também não vou explicar muito o que é, mas o cat ele pode ser um viewer, tá? A funcionalidade do cat também não é essa, tá? Se for falar do que é certo e o que é errado, né? O cat é um concatenador. Ele consegue concatenar arquivos, né? Juntar, unir, para visualizar e tudo mais. Mas ele pode servir aqui como um comando rápido para ler texto. E aqui a gente tem o que eu escrevi aqui dentro, né? Qualquer coisa, enfim, é isso. Então, é isso. E como que eu removo arquivos? RM, tá? Se eu usar RM, arquivo 3, só para elucidar também, porque como é que eu autocompleto assim? É tab, tá, pessoal? Se você der tab, ele autocompleta. Às vezes ele vai travar numa parte do texto, porque vai ter nomes semelhantes aqui, então você precisa acrescentar mais alguma coisa para ele autocompletar. Uma facilidade aí do Linux, tá? Vou dar um RM aqui, beleza. Removi, né? Vou remover o outro aqui também, o ABC. Removi também. Vamos lá. Opa, removi, só ficou o meu arquivo.txt aqui, então. Deixa eu ver o que mais tem para passar. Bem, eu acho que para essa aula era só isso mesmo, né? A gente viu de forma rápida aí navegação. Vamos recapitular aí. A gente viu o CD, né? Para trocar de diretório, CD ponto para voltar diretório, CD traço que retorna ao local anterior, né? Caminho, path, caminho que você estava anteriormente, né? O CD til, né, que ele seja til, esse maldito símbolo aqui, que eu já esqueci o nome, mas deve ser til mesmo. Ele vai para a home do usuário, né? Quando você dá CD til, ele vai para a home do usuário, tá? Do usuário que você tiver, independente de qual seja o seu usuário, ele vai para a home do seu usuário, ou seja, onde o seu usuário nasce, ok? PWD mostra em qual caminho você está. Então nós temos esse comando para a gente sempre saber onde a gente está, né? Sempre se localizar, muito importante. Trocar de usuários a gente viu também, SU traço, né? Nome do usuário.
ou SU, nome do usuário. Que a diferença é que com o traço você vai para a home do usuário e sem o traço você permanece onde você está, né? Recapitulando aí, o AMI, né? O AMI, eu não sei, meu inglês não está muito bom. Quem sou eu, né? Que mostra em qual usuário você está logado, né? O usuário que você está usando aí no terminal. Então é muito importante isso aqui para você saber qual usuário você está, né? Se você trocou mesmo de usuário e tudo mais, é um comando muito importante e fundamental, né? Para se localizar no terminal aí, para saber quem você é no terminal. Você sabe quem você é e você sabe onde você está. Isso é tudo, tudo mesmo, né? Muito importante no dia a dia aí do pessoal que mexe com Linux aí, terminal full. Criar diretórios e arquivos. Você aprendeu a criar pastas, né? Você aprendeu a criar arquivos também, né? Das duas formas aí, tanto com touch, que não é o recomendável, como eu disse, e com o maior, né? O sinal de maior, nome do arquivo. Lembre-se de usar o maior com cautela. Sempre veja se o arquivo não existe, tá? Porque se ele existir, você vai subscrever esse arquivo, tá? Então, sempre lembre-se que o maior ele tem essa funcionalidade de subscrever, tá? Ele cria se não existir, ele subscreve se existir. Então, muito cuidado aí quando for utilizar ele para criar arquivos vazios. Enfim, rmdir, que a gente viu, né, que remove diretórios e só remove diretórios vazios, tá? Importante saber que só remove diretórios vazios. O rm, que remove arquivos e opcionalmente pode remover diretórios, mas ele remove com tudo dentro, tá? Arquivos e pastas. E todas as pastas que estiverem dentro dela, né? As subpastas que chamamos. Tudo, absolutamente tudo, né? Então, muito cuidado também ao utilizar o rm-rf, né? Porque se for utilizado, por exemplo, no local errado aí, né? Com o usuário root, você pode comprometer o seu sistema operacional, tá? E pode parar de funcionar. Então, muito cuidado com rm-rf, isso é muito perigoso e deve ser usado aí com bastante carinho, tá? Então é isso, a gente finaliza aqui a nossa aula de navegação, né? E agora eu vou montar a terceira aula aí de permissão, né? De permissionamento. E depois disso a gente vai criar usuários e trabalhar um pouco de administração de usuários. Esse é o conteúdo esperado aí para as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e deixe um like aí no vídeo e compartilhe para os seus amigos. Também se inscrevam no canal aí para ajudar a gente a levar essa ideia para todos, né? E é isso, pessoal. Obrigado e nos vemos no próximo. Uma boa noite.